Olá pessoal, bem-vindos à primeira aula do nosso curso online chamado ESPL. Escreva o seu primeiro livro. Né? Sou escritor e professor Guilherme Lopes e vou estar acompanhando vocês, passando para vocês conhecimento necessário para que você consiga tirar a ideia que está dentro de você, consiga tirar aquilo que está dentro de você e transforme num livro, ou mais de um livro. Então, inicialmente, você vai dar o pontapé inicial em escrever o seu primeiro livro. E você vai aprendendo o processo, de escrita e o processo posterior de publicação e de divulgação do seu material. E assim você vai conseguir alcançar o seu objetivo de se tornar um autor e também um escritor, O autor é aquele que possui o direito sobre a obra, Então, você tem uma ideia, você vai transformar essa ideia num livro. Você é o autor. Você pode escrever o seu livro ou você pode contratar uma outra pessoa para escrever para você, A intenção deste curso é que você venha escrever o seu próprio livro, Ainda que você, daqui um pouco, utilize, de outras pessoas para que possa te ajudar nesse processo. E eu estou aqui para isso, para te ajudar nesse processo de escrita, Então, além de autor, você torna-se um escritor, certo? Só para mostrar para vocês aqui, eu tenho, até este momento, 3 livros publicados, Este daqui é o meu primeiro livro publicado, chamado Inspiração, Esse livro já está a primeira edição esgotada, então só para venda apenas o e-book, que está disponível na Amazon, mas o livro físico já está esgotado a primeira edição, A próxima edição provavelmente vai ser bilíngue, inclusive. Provavelmente eu vou fazer ela em português e italiano, Visto que eu também sou cidadão italiano e já morei na Itália, então tenho muito conhecimento lá no país, possivelmente sim. Fica uma dica para você, Você inicia o seu trabalho com o português e posteriormente você pode inclusive traduzir para outras línguas e expandir o seu trabalho para outros países, Este é o meu segundo livro, Apocalipse, que foi publicado no ano passado, e esse é o nosso novo livro chamado Inveja, que foi publicado agora no mês de junho de 2021, e nós estamos com o processo de divulgação dele, mas tem muitos outros trabalhos, meus que ainda não foram publicados, e eu estou iniciando agora um novo projeto, que é publicar um livro que fala sobre, é um livro de autoajuda, que vai falar sobre prosperidade, paz e felicidade, O que você mais deseja da sua vida, Então, esses 3 itens são os itens campeões, que nós escutamos as pessoas. O que você mais deseja da sua vida? As pessoas vão falar, eu desejo prosperidade, eu desejo paz, eu desejo felicidade. Falando um pouco do meu trabalho para você entender com quem que você está aprendendo, certo? Então, já passei por muitas situações, já passei por diversos processos nesse caminho, literário, e é por isso que eu estou aqui para te ajudar com isso, Primeira coisa dessa primeira aula que você precisa saber é você precisa se perguntar, por quê? Talvez você esteja se perguntando, por que eu devo escrever um livro?
né? Por que eu devo escrever o meu primeiro livro? Talvez você já tenha escrito o primeiro, talvez você esteja já passando pelo segundo, terceiro, talvez você esteja até frustrado porque talvez o primeiro não tenha dado muito certo, né? Não sei qual é a sua situação, mas eu creio que a maioria que está acessando esse curso ainda não tenha escrito ou publicado o seu primeiro livro. Então, primeira pergunta que fica para nós é: por que escrever um livro? Né? Por que eu devo escrever meu primeiro livro? Né? Então, eu vou te dar 4 razões das quais você não só pode, mas você deve escrever o seu primeiro livro. Né? Existe, né, uma frase muito popular que diz que todo ser humano ele deve, né, plantar uma árvore, ele deve ter filhos e ele deve escrever um livro, né, durante a sua trajetória aqui na Terra. Então, quanto ao plantar uma árvore, eu não vou te ajudar com isso, isso você pode fazer por si mesmo, né? Quanto a ter filhos, você também vai ter que resolver essa situação por si próprio. Agora, a questão do livro, eu não só posso, como vou te ajudar. E este curso tem a intenção de te ajudar a chegar no resultado final. O resultado final é ter o seu livro pronto. Não só pronto, escrito, como publicado. Não adianta você escrever um livro e deixar no seu computador. Não adianta você escrever um livro e ficar dentro da sua gaveta. Você deve publicar. Publicar significa tornar público, né? Espalhar esse material para que outras pessoas possam ler e essa leitura possa tocar o coração dessas pessoas, certo? Então, vou te dar 4 razões das quais você deve escrever o seu primeiro livro. 4 razões das quais você deve escrever o seu primeiro livro. A primeira razão, gente, anota aí, é porque é legal, é porque é satisfatório, é porque você vai tirar algo de dentro de você, né? O que eu devo, na nossa segunda aula, na nossa terceira aula, na verdade, a gente vai falar sobre o que escrever, como escolher o tema, como escolher um título para o livro, mas você pode escrever sobre o que você quiser, né? Talvez você tenha uma história, uma experiência, talvez você tenha passado por coisas na sua vida, né? Ou você pode até escrever de histórias e experiências de outras pessoas. Você pode ser uma pessoa muito criativa para escrever, para criar histórias imaginárias. Você pode escrever uma ficção, se você é uma pessoa criativa e gosta de ficção, né? Com personagens, né? Fictícios, com histórias fictícias. Então você pode fazer uma mescla de realidade com ficção, né, que foi o que eu fiz. O meu livro Apocalipse é uma ficção, mas existem elementos de realidade, de verdade. Eu fiz uma mescla da realidade com a ficção. Então, o que ocorre? O primeiro motivo para você escrever o seu primeiro livro é porque é legal. Isso vai trazer uma satisfação muito grande para você. Você vai se sentir produtivo, você vai se sentir útil, e quando começar a chegar os relatos das pessoas, você vai ver que de fato valeu a pena, tá? Então, o primeiro motivo para você escrever o seu primeiro livro é porque é muito legal, é muito satisfatório. Vale realmente a pena você investir no seu primeiro livro, certo? Ponto 2, né? Por que eu devo escrever o meu primeiro livro? Segundo motivo, você escrever o seu segundo livro é porque você será eternizado através dele, né? A sua vida aqui na Terra, ela tem um prazo de validade, certo? Nós
nascemos, nós vivemos e um dia nós vamos desaparecer daqui da Terra. Nossa matéria, nosso corpo físico vai desaparecer, nós vamos morrer, né? Nosso corpo físico vai morrer. Então, o que ocorre? Aquilo que você escrever, isso não vai morrer. Isso, as próximas gerações terão acesso àquilo que você escreveu. Nós temos autores da antiguidade que são lidos e lembrados até hoje, né? Nós temos Aristóteles, né, da Grécia Antiga. Nós temos os autores da Bíblia, nós temos o apóstolo Paulo, que escreveu 75% dos livros do Novo Testamento, e até hoje, todos os dias, em praticamente todas as nações do mundo, existe alguém lendo o que ele escreveu e falando a respeito dele. Nós temos o apóstolo João, da Bíblia, que escreveu o Apocalipse, que é um livro conhecido não somente entre os cristãos, mas é um livro conhecido entre pessoas, inclusive, que são ateus, que não têm nenhuma religião, né? Quem nunca ouviu falar de Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João. Aquilo que ele escreveu já fazem 2000 anos, até hoje está sendo lembrado. Então, a memória destes homens foram eternizadas. Martinho Lutero, né, e tantos outros, Agostinho, né, São Tomás de Aquino, tantos outros autores religiosos e não religiosos que até hoje, passaram-se milênios, eles são lembrados por aquilo que eles escreveram, né? E muitos deles não escreveram literalmente, eles foram autores, né? Existia na antiguidade uma profissão chamada de escriba. Então, muitos destes, por exemplo, Pedro, o apóstolo Pedro, ele era analfabeto, né? Ele não tinha instrução, mas ele tem livros escritos por ele. Ele ditava as palavras e um escriba, né, ou alguém que tinha conhecimento, provavelmente Marcos, escrevia aquilo que Pedro falava. Então, aquilo que eu digo, tem o autor e tem o escritor. Você pode ser autor e escritor, mas você pode somente ser autor, né? Talvez você prefira dessa forma. O nosso curso é para que você, além da autoralidade, você se torne um escritor. Mas no decorrer do caminho você pode até mesmo chamar outras pessoas para poder ajudar você na questão da escrita, se você tiver muita dificuldade. Certo? Então, segundo motivo, seu nome será eternizado. Daqui a 50, daqui a 100 anos, 200, 300, tempo que a Terra existir, né, que a humanidade existir, seus livros, suas palavras estarão dispostas para que pessoas possam ler, né? O terceiro motivo, gente, é que aquilo que você escreve vai tocar outras pessoas. Aquilo que você escreve vai influenciar vidas, vai ajudar pessoas, né? Nós temos muitos testemunhos de pessoas que estavam pensando em se suicidar e que leram um livro e desistiram do suicídio e conseguiram reerguer, né? Se reerguer ali emocionalmente e hoje estão dando frutos, né? Então, se a pessoa não tivesse lido aquele livro, né, ela poderia ter se suicidado. Temos muitas histórias assim, pessoas que estavam passando por alguma dificuldade e a leitura ajudou elas a vencer, a superar as dificuldades. Pessoas que não tinham um rumo certo, que estavam perdidas, que leram um autor e conseguiram encontrar o caminho, né? Pessoas que tiveram, né, suas almas curadas, né? Depressão, ansiedade, tantas doenças psíquicas, né, que nós temos muito forte nos dias de hoje, que foram ajudadas, né, nesse processo de cura através de livros de autoajuda, livros, né, que trazem uma mensagem de esperança, de fé, né, ligadas à Bíblia, mas também ligadas a questões humanas também, questões, né, aqui da Terra, questões relacionadas à psicologia, questões relacionadas às emoções, né? Então, gente,
existe muita gente que está precisando ouvir aquilo que você tem para falar. E você vai falar através da palavra escrita, você vai falar através dos seus livros, e você vai receber muitas mensagens de pessoas que serão transformadas por aquilo que você escreveu. Quarto motivo, o livro pode se tornar uma fonte de renda para você, né? A lucratividade de um livro, né? Ela é muito boa. Então, você alcança tranquilamente 100%. Dá para alcançar 300, 400, até 500% de lucratividade, dependendo da quantidade de cópias que você emite, dependendo, né, do material que você vai usar, o quanto que você investiu, né, porque você pode investir, né, digamos, de R$500 a R$50.000 para produzir um material. Então, e às vezes até menos do que isso, né? Até menos de R$500, dependendo da tiragem que você fizer. Então, dependendo do quanto você gastar, você pode, e o quanto que você vai vender o seu material, a gente vai conversar ao longo do curso sobre precificação também, você pode alcançar aí 500% de lucro, né? Então é muito, muito bom, né? O lucro do livro, né? Então pode se tornar uma fonte de renda, né, extra para você, e quem sabe se você se destacar, você investir, correr atrás, divulgar, pode se tornar sua profissão efetiva. Você pode se tornar um escritor, um autor-escritor, e você pode escrever seus livros e pode ainda ganhar dinheiro, né, ajudando outras pessoas a escreverem os seus livros também. Você pode se tornar um escritor, né? Então, gente, são 4 motivos que, com certeza, né, acabam, né, eliminando as suas desculpas, acabam dando uma base muito sólida do motivo do qual você deve, o porquê você deve escrever o seu primeiro livro e dar continuidade, preferencialmente escrevendo outros livros. Essa é a nossa primeira aula, né? Então eu te espero na próxima aula. Você pode estar entrando em contato comigo através de e-mail, através do WhatsApp, e eu vou estar ajudando você a entrar neste caminho, a trilhar o caminho literário, a você consiga entrar, adentrar esses portões, né, deste mundo, né, da literatura, e com certeza você vai ser bem sucedido com isso. Então, ficamos aqui com a nossa primeira aula do nosso curso online ESPL. Escreva o seu primeiro livro. Até mais!